Muito Ai, que alegria. bom ver a Elisa de Volta, volta. Lourdinha. Volta, Lourdinha. Não, Vocês vão perder a Elisa, Lourdinha. Elisa, Oi. parabéns. Elisa, estou sabendo, parabéns. Chegou aos pontos. Vamos usar um colete, mas a recuperação total já está bem próxima. Parabéns. Isso. Faltam só 3 semanas. Isso. Parabéns. Quer dizer, eu acho, né? Boa noite, Obrigada. Obrigada. Boa noite, boa Cláudia. noite. Boa noite, Cláudia. Tem que Elisa, agradecer as orações de vocês também, né? São parceiros de longa data. Que bom que você está melhor, graças a Deus. Obrigada. gente, hoje nós vamos continuar as nossas quartas-feiras estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos hoje, vamos falar por um novo assunto, né? Começar um novo assunto dentro do capítulo 7, né? Da segunda parte do livro, que é a infância. Tá? Um assunto que deveras, como todo o livro, interessante. Interessante as perguntas de Kardec, interessante a resposta dos espíritos. E vamos nós aqui, né, tentar, né, extrair o máximo possível. Dona Elisa, é você que vai falar hoje? Você é a arauta da verdade hoje? Nossa, olha, e também não, eu sou só a como diz, a leitora. Nossa. Simples e unicamente a leitora. Ainda leio mal ainda. Que nada, olha a modéstia. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, à infância. Podemos, Afrânio? Vai falar alguma coisa antes? Não, vamos falar sobre a infância. Né? Nós nem nos lembramos mais que é a infância, né? O grupo aqui só tem jovens. Não, mas quando a gente fica implicando com as crianças, eu procuro me lembrar, quando eu consigo, como é que eu era quando eu tinha a mesma idade. Viu? Isso é bom. E é para que eu diga. Viu, seu Roberto é testemunha ocular dos fatos. Mas, seu Roberto, até os 7 anos, até os 7 anos eu morei na ilha. Então, a minha primeira infância foi na ilha. Depois, com 7 anos, eu mudei para o IAPI. Aí o resto foi no IAPI. Bom. Então, vamos lá. De mim, amiga, você inaugurou o lago, né? Estou sabendo dessa história. Deus me livre aquele lago. Posso nem lembrar aquela porcaria suja, imunda, cheia de lama. É o terror lá na Alameda. Essa menina foi o terror na Alameda. Não. Eu sempre fui boazinha. De mim, vocês não podem falar nada. Eu estava lá em Serra dos Aimorés. Cara, eu tinha uma mãe. Eu tenho uma mãe, né? Que ela, se eu deixar, ela quer mandar na minha vida até hoje. Entendeu? A minha mãe controlava gente com mão de ferro. E o meu pai também não era fácil, não. Mãe é mãe. A infância. Pergunta 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Olha, eu acho. E agora? É tão desenvolvido quanto o de um adulto. O espírito. Está pensando sobre o espírito. Sim. E esse espírito, que hoje é nosso filho, nosso neto, nosso sobrinho, seja lá o que for, ele é tão desenvolvido quanto nós? O espírito. Aí eu queria pausar essa pergunta aí, dar uma pausada e falar sobre nós adultos, para a gente chegar à conclusão da resposta. Nós somos adultos. A Elisa está rindo de quê? Quando eu falei nós somos adultos. Vamos lá. Nós, como adultos,
Boa noite, Inês. Boa noite. Seja bem-vindo. Nós adultos temos já uma conduta, né, amadurecida. Né? Por exemplo, nós hoje temos o famoso Face, um exemplo. O Face. Lá no Face, geralmente nós pegamos o telefone. Aqui tem um. Fazer um selfie aos dentes. Ok? E nesse selfie nós o que? Procuramos exprimir a nossa felicidade, nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa paz de espírito. Mas por trás desse selfie, daqui a pouco alguém bota lá no Face, né? Alguma coisa que não nos agrada, né? Tipo política, tipo religião, tipo futebol. E o que fazemos nós nessa nossa alegria toda? Vamos lá e lançamos uma crítica, fazemos um julgamento, né? Discordamos daquilo que nós estamos vendo e começa um bate-boca que daqui a pouco, tá? Tem 300 comentários, uma outra foto que nós também comentamos, né? Aí eu fico pensando, tá? Os comentários, o que nós comentamos nos outros comentários, a falta de respeito que há nesses lances, são coisas de adultos. Oi? Eu gostei da pergunta do Kardec. É tão desenvolvido quanto de um adulto. Está chamando o adulto de um espírito desenvolvido. Mas depois, na resposta, nós vamos ver que tá. Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Antônio. Saímos na rua. Está lá nosso carro. A gente bota lá atrás. Né? Pertence a Jesus. Ou então botamos o retratinho da nossa família, né? O papai, a mamãezinha, 3 filhinhos, um cachorrinho, um gatinho. Temos que botar um marreco junto também, uma tartaruga. Né? Quer mostrar, pelo menos aparentemente, que é uma família feliz, que é uma família unida, mas vai lá domingo que está todo mundo junto para ver como é a reação de um com o outro. Alguém me quer falar como são essas reações dentro de uma casa, de uma família? Aí, a Cláudia riu. Ninguém quer comentar nada sobre essas reações? Eu tive com meu primo hoje, foi uma beleza lá, dei um churrasquinho lá, chegou meu primo e a família dele, é uma alegria só, né? E assim por diante. Não é isso? Outra coisa, o vizinho aparece com um carro novo. Carrão, bonitão, e a gente com a chumbrega lá, uma Belina 82, toda arranhada, com farol quebrado. E aí, é uma alegria tremenda ver o vizinho lá. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar ou ainda não entenderam? Né? E o mais bonito agora voltou o BBB 21. Meu filho trabalha no setor da Globo, que o time dele está na parte de computação. Hoje ele está no time do BBB. Ele não tem hora mais para trabalhar, para comer, para dormir, para ir ao banheiro. Porque ele tem um horário de trabalho dele, mas toda hora a emergência chama ele lá no computador. Tá? 2 telonas, tá? Uma toda em inglês até, e a outra não. E BBB. Domingo agora, eu estava aprendendo sobre o que é o negócio do Ibope, aqueles pontos no Ibope, tá? Domingo agora. E vi lá que o Ibope, os pontos do BBB domingo após o Fantástico, deu 31 pontos. Eu fui na internet, que eu sou curioso, notei que o Ibope é contado através de médias de cidades não, assim, Grande São Paulo,
Grande Rio, Grande Belo Horizonte, que são as cidades principais com suas cidades satélites. São Paulo domina. Um ponto lá em São Paulo, um ponto, significa que tem 204 mil pessoas assistindo à TV. Um ponto. Aí, no geral, as 15 grandes áreas que eu vi lá, não é o geral do Brasil, não. As 15 grandes áreas do Brasil, que é por aí que eles tiram a média, que as outras são pequenas, mas deve também mexer nessa média, é lógico. Cada ponto significa 700 e poucas mil pessoas assistindo o BBB. 31 pontos vezes 7 vai dar mais ou menos 22 milhões de pessoas assistindo o BBB depois do Fantástico. O que é o BBB? Não estou criticando o BBB, quem quiser assistir, continue assistindo, pelo amor de Deus. Mas o que é o BBB? Né? É ver fofoca, ver discussão, sensualidade, não é isso? Umas brincadeirinhas idiotas, né? Que não leva a nada. Ou seja, é o nada. Mas aí nós vemos todo aí do nosso Brasil. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá? Não, porque apareceu aqui no olha só, viva a voz desativado. O meu não está, né? Graças a Deus. Então nós estamos comentando isso aqui sobre a questão de que nós, apesar de adultos, tá, ainda estamos muito infantilizados. Nós gostamos de ver um programa, né, um da Atena, por exemplo, né, porque há muita violência, é a polícia, é o bandido, é o marido que espancou a esposa, feminicídio, etc, etc, etc. Então, a pergunta de Kardec eu achei muito interessante, porque se nós formos olhar a humanidade sobre esse ponto de vista, a humanidade, em sua grande maioria, está muito infantilizada. Nós somos ainda muito infantis. Devido a isso, aí tem desculpa. Aí tem os nossos problemas, que, infelizmente, o inveja, os ciúmes, o rancor, que nós não conseguimos nos aceitar ainda como adultos. Nós não conseguimos ter reações de adultos. A Joana de Ângelo fala, o homem de bem não reage, age, e nós reagimos. Não somente porque não somos homens de bem, não. Que nós estamos ainda numa fase, a humanidade, de transição também. Uma fase de transição de criança para adulto. Então, quando Kardec coloca essa pergunta aí, nós já vamos compreender que há muitas crianças aí que são adultas, realmente. São espíritos que reencarnam e que têm reações de adultos. E nos surpreende. E não é uma coisa normal entre nós. Mas não são muitos também, não. Não são milhares, milhões, não. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Então vocês me dão licença que eu vou ali agora, né? Trocar aqui que eu me babei. Trocar meu babador. Gente, tá? Então, nós nos consideramos adultos. A pergunta, isso aí, é tão desenvolvido quanto de um adulto. O espírito que anima o corpo de uma criança. Dentro da humanidade, alguns são mais desenvolvidos. Mas a grande maioria, né? Fala, primo. Eu quero só colocar que eu conheço adolescentes ou crianças que são mais maduras do que adultos. E adultos com atitudes e pensamentos e ações infantis, completamente imaturas. Só para colocar. Exato. Quer ver outra coisa que eu vou falar? A questão, a festa de aniversário. Hoje é meu aniversário. Poxa, o fulano esqueceu de me dar parabéns.
Nós ficamos chateados com essas coisas ainda. O fulano não teve seus problemas do dia a dia também. Esquecer não é um fato perdoável para qualquer um. Né? Isso aqui eu falo aqui de dentro de casa. Se eu não der parabéns de manhã aqui para uma certa pessoa aqui que é casada comigo, eu apanho. Daqui de manhã já dá os parabéns. E eu fico olhando, são atitudes infantis, nossa. Tudo nós nos miligramos, tudo nos aborrece. Né? Infelizmente. Dói falar uma coisa dessa, mas eu também estou dentro desse contexto. Faço parte disso aí. Quantas bobagens que acontecem no nosso dia a dia, né, que nos aborrecem. Bobagens. A pessoa passou na rua, não cumprimentou, aborrece a gente. Se não for um conhecido e tal, né? Dentro do centro espírita, então, isso não existe, né, Elisa? Não existe isso dentro do espírito, não. Né? Onde não deveria existir. É o tal do milindre, né? É o milindre que nós estamos falando aqui. Agora nós estamos falando do milindre, do famoso milindre, exatamente. Nós, então, estou falando sobre as nossas reações infantis. Aí é que é um bate diferente quando a gente vê um espírito mais evoluído. Por exemplo, outra coisa. Quando nós erramos, nós morremos de raiva conosco mesmo. Eu não podia errar. Mania de perfeição. Perfeccionismo, não é isso? Coisa infantil de nossa parte. Nós temos o direito de errar, que nós não somos perfeitos. No livro Os Domínios da Mediunidade, onde eles vê aqueles espíritos luminosos na reunião lá na casa no grupo espírita do Chico, né? Que lá aparece o Chico com o nome de Ambrosina e o Emmanuel de Gabriel. Aí chega para o Aulus, que é o escritor do livro, poxa, esse pessoal aí nunca erra. Aí o Aulus fala, não, eles erram sim, eles também não são perfeitos não. Doutor Bezerra é passível de erro. Emmanuel, todos eles são. Só que eles têm uma diferença para nós. Eles erram, pedem desculpa e vão lá consertar. Eles não ficam aborrecidos, não. Reações infantis de nossa parte. E eu estou me esquecendo de um monte, que eu tinha mais um monte para falar aqui. Que a gente pode ficar a noite toda falando sobre isso aqui. Então, essa pergunta aqui, para mim, veja bem, me lembrou isso aí. Me lembrou isso aí. Tá? Não me passou isso aí. Eu acho que o Kardec deu uma cutucada aí sobre essa questão de desenvolvimento moral que ele está falando. Pode chegar alguém e falar, mas pô, tem crianças aí que... Pô, tem um garoto agora nos Estados Unidos agora que ele inventou um reator nuclear pequeno, né? Tem um nome que dá, miniatura de reator nuclear. Não sei se vocês viram essa notícia. 12 anos, rapazinho. O professor ajudou, os outros alunos da... O cara com 12 anos criou um reator nuclear pequeno, dentro de uma salinha, do quarto dele, sei lá. Mas não, veja bem, é um espírito desenvolvido intelectualmente. É uma coisa. Tá? E por que motivo ele veio com essa memória ligada, digamos assim, né, que sempre traz com ele, né, deve ter sido físico em outras encarnações, né, e isso é ativado. Isso não é um caso, é um caso até hoje até comum, principalmente na área de músicas. Tem tantos jovens aí novos aí tocando instrumentos, cantando, né? Tem nessa área da ciência. Eu voltei. Pô, legal, Cláudia. Porque eu fui obrigada a atender a minha irmã que me ligou. Aí eu fui atender. Agora beleza. eu voltei. Esquenta não, tá? Continua conosco. Então, é diferente do que é o comentário aqui. Esse aí é um espírito, essas crianças são espíritos desenvolvidos intelectualmente. Nós só vamos saber se são desenvolvidos moralmente depois de uma certa idade, depois que eles já estiverem adultos,
relacionamentos, né, interrelacionamentos e tal. Aí que nós vamos ver, né, o que a Lourdinha falou aí. Espíritos mais maduros. Mas a maioria não é. Não é. Tem até um filme aí, eu adoro filmes, né? Poxa, ele já passou na TV Globo várias vezes. É um filme de um cara que ele era precoce, assim, uma criança assim. Ele era autodidata. E a vida dele inteira, 2 espíritos o acompanharam. Achei até interessante o filme, é isso. Né? Mas ele morava... Depois eu me lembro o nome do filme, durante aqui. Ele era super desenvolvido, ele ganhou um prêmio Nobel na área de economia, até. Ele era, e é real o filme, super desenvolvido nessa área científica. A inteligência. Ele foi dar aula, ele não tinha paciência para dar aula, porque ele era autodidata, como ele aprendeu sozinho, lia o livro e aprendia, porque já trazia com ele aquilo, e estava bem, né? Bem, assim, para ele era bem recente, apesar de ter reencarnado. Ele não admitia que as pessoas, ele explicava uma vez só, não admitia que a pessoa não tivesse entendido. Ou seja, moralmente, e ele sofreu muito por isso, muito. O filme é a vida dele. Tá? Poxa, eu tenho que me lembrar o nome do filme. Filme muito bom. Aconselho qualquer um ver que realmente é bom. Então, há diferença. A pergunta está se referindo ao estado, à condição moral, desenvolvida, ou seja, moralmente, não intelectualmente. Tá? O Mozart, todos nós sabemos, quem já viu o filme Amadeus, que é a vida dele, né? 3, 4 anos já tocava cravo, né? Aos 5, 6 anos já fez umas musiquinhas, depois aos 9 já compôs uma ópera. Mas quem viu o filme Amadeus, o Mozart, né, era meio largado. Né? Era muito bom de coração, mas não tinha muita responsabilidade, não. Bom, então a pergunta é essa aí. Jesus, Oi? Afrânio, Jesus, Oi. a infância de Jesus também já era bastante... Desde a infância, bastante mostrava a Sim. evolução dele, desde a infância. Exatamente. Mas, Lourdinha, o Emmanuel coloca no livro Consolador, quando está se falando sobre a questão de alma gêmea, aí pergunta, Jesus tem sua alma gêmea? Aí o Emmanuel gosta da gente, né? Vocês nunca devem cogitar sobre Jesus, né? Que a diferença entre nós e ele... Ai, eu me lembro. Você fez a pergunta, me lembrou logo disso. O Emmanuel dando aquela... né, na gente, né? Daquele modo dele bem simpático de falar. Jeito, Puxão né? de orelha. Puxão de orelha. Nunca se comparem com Jesus. É o que Emmanuel fala no livro Consolador. Mais ou menos isso, né? Mas Jesus é um exemplo mesmo, realmente, né? Ele lá no templo, aos 12 anos, ensinando aos doutores da lei. É isso aí. É isso? Você falou do menino aí, eu lembrei porque você estava contando do menino, e Jesus é prova viva. A infância pode ser bem evoluída, pode ser atrasada, mas também pode ser bastante evoluída. Tem um livro do Miramês chamado Maria de Nazaré, que é a vida da mãe de Jesus, né? Ele vem falando que Maria veio de outros planos, vem falando o que a Maria fez antes de Jesus reencarnar, né, que ela desdobrava. Olha, o livro é muito legal, né? E ele fala que Maria sabia onde Jesus estava o tempo todo, porque Maria tinha vidência. Aliás, Maria tinha tudo que a gente imaginar em termos de mediunidade, né? Para falar com o anjo Gabriel, a gente imagina o grau de mediunidade de Maria. Não é ele que anunciou o nascimento de Jesus para ela, né? Que se faça a vontade do Senhor, etc. Quer dizer, Maria... E como é que ela descobriu onde estava Jesus durante a infância? Jesus estava brincando lá no quintal do vizinho, diz que onde Jesus ia, tinha aquele foco de luz intenso. Né? O menino Jesus. Né? Havia um foco enorme de luz. Né? Diz que eram colunas de luz, né? Ao redor dele. Não era colunas de proteção, não. Era dele mesmo. Colunas de luz. Quer dizer, a gente fica imaginando, né? Aliás, imagina, mas dentro das nossas pequenas possibilidades. Alguém quer comentar algo aí? Alguém? Eu queria falar um pouquinho. Eu vejo essa questão da imaturidade moral. Nós somos realmente muito imaturos,
porque não conseguimos aprender a lidar com os nossos sentimentos, né? Nós somos tipo um vulcão pronto para entrar em erupção a qualquer momento. Estamos sempre soltando aquela fumacinha e qualquer momento, qualquer descuido é um momento de soltar fumaça. Assim, quando a gente fala em maturidade, ninguém quer, aos 50 anos, dizer que é imaturo. Ninguém gosta disso, né? Ninguém gosta nem com 30, nem com 20 anos que diga que é imaturo, imagina com 50. Mas essa imaturidade não é aquela imaturidade de quando você é criança, que você está brincando, um pega o brinquedo do outro, só que muda, né? Quando a gente cresce, a gente não pega mais o brinquedo do outro, a gente almeja ter o que o outro tem. Então, a gente ainda tem um descontrole que gera uma leve ou intensa, depende do que cada um achar, dessa imaturidade, porque nós não sabemos até hoje controlar os nossos sentimentos da mesma forma que a gente não sabia quando era criança e que também não sabia quando era adolescente, né? Só muda a intensidade que nós damos às coisas, mas a imaturidade continua sendo a mesma, porque moralmente a gente ainda não aprendeu a lidar com as situações da melhor maneira possível. Hoje estava conversando com a Cristina na hora do almoço, exatamente sobre essa questão de assassinar uma criança. Aí a mãe quer justiça. Então eu estava falando com ela, eu só falei isso, ela até ficou meio confusa. Se a gente já tivesse melhorado, não aconteceria um matar o outro. Ou se acontecesse um matar o outro, a gente teria uma visão diferente, porque nós não conhecemos os desígnios divinos. E quando a gente para pensar, olha a nossa imaturidade, a gente para pensar, matou uma criança, aí a gente pensa assim, pô, mas uma criança não devia morrer, né? Uma criança nova, risonha e tal. Então aí a nossa imaturidade perante a lei divina, que é imutável. A nossa revolta não vai mudar nada, em situação nenhuma, né? Já falei demais. Não, o que você falou, o que eu entendi, o que você falou é o seguinte, que eu entendi é que nós não temos, o nosso brinquedo, ou seja, os nossos valores, nossos brinquedos que mudam, né? Antes eu queria aquele carrinho de brinquedo, agora eu quero um carro novo. É isso? Ou seja, muda, né? Mas a imaturidade continua. Tá? Essa questão que tu falou aí, o nosso desconhecimento das leis divinas ou não. Veja bem, a falta de fé. Né? Porque quando o Emmanuel responde no livro Consolador, o que é fé? Ele fala, é a certeza em Deus. É a certeza. Se nós tivermos certeza, nós íamos compreender, né? Compreender que se nós tivermos certeza das leis divinas, seria fácil compreender, infelizmente, esses acontecimentos. A gente pega o livro Entre a Terra e o Céu, o mesmo garoto na mesma família encarna e desencarna 3 vezes. Tá? Ele encarna e desencarna. Encarna e desencarna e vai reencarnar pela 3ª vez. Aí vai nos explicar que tudo isso são débitos da guerra lá do passado, na Guerra do Paraguai. Tá? É o Julinho. Aí, quer dizer, nós vemos isso, o que é que a gente acha? Nós ainda chegamos ao absurdo, tá? Que quando desencarna uma criança, né? Pô, Deus não viu isso? Que Deus deixou acontecer? Tem esse absurdo que nós chegamos. Às vezes nós não externamos isso, não falamos, mas passa na cabeça de nada mais do que uma falta de maturidade. Né? Quando você tem a certeza de Deus, você tem a certeza da fé, você tem a certeza de que Deus tudo sabe, tudo vê, ele não deixa nada acontecer sem que esteja dentro das leis, mas falta a gente ainda entender os meandros da lei para poder ficar mais folgado na vida, assim,
não levar as coisas tão ao desespero como a gente leva, as questões materiais tão a ferro e fogo, né? É verdade. Comentáriozinho também? Oi? Vou fazer um comentário aqui. Ah, faz aí, Júlio. Primeiro, sobre a alma gêmea, que você comentou aí, que a alma gêmea não existe. Gêmeo é igual, idêntico. Né? Então, eu entendo que não existe. Eu entendo que existe a tampa da panela. A panela é uma coisa e a tampa é outra. Elas se completam. Em relação, no sentido de relacionamento. Tá? A minha alma gêmea não. A alma gêmea não existe. Se a gente for olhar, somos individuais. Somos espíritos exclusivos, individuais. Não existe ninguém igual a gente. Nem com pensamento, nem com feição, nada. Tá? Então, no meu entender. Tá? Quanto ao que a Elisa está falando aí, que nós somos imaturos, eu chamo vocês para uma reflexão. Aqui não é uma escola, e na escola não tem imaturos, tem aprendizes. Todos nós estamos aqui para aprender a lidar com essas situações. Muitas situações, creio eu, nós já sabemos, só não ainda nos interessamos em praticar, em exercer. Porque muitas dessas ações mexem com o nosso dia a dia, com o cotidiano, com as pessoas que nos cercam, com os amigos. Que quando você começa a pensar diferente do grupo, o grupo te exclui. Então, muitas vezes, a gente sabe, mas cede, passa como dá uma de João sem braço, para continuar no ciclo social. Então, eu acho que eu penso que a gente deve olhar com o olhar espírita, com o que a gente está vivendo. É aquela pergunta que eu fiz para a Cláudia, né? A gente fala assim, eu sou espírita. Mas se alguém botar uma arma na sua cabeça e disser, você é espírita, vai morrer. E aí, você é espírita? O que é isso? Tem um que ainda vai dizer assim, não, peraí, tal, calma. Aí ele vai e bota o revólver na cabeça da sua filha. E aí, você é espírita? E aí, você é? Nós ainda não temos um preparo emocional, nós ainda não acreditamos na nossa individualidade a ponto de assumir como Jesus assumiu. Eu sou. Vai morrer, mas eu sou. É nisso que eu creio. Entende? É essa maturidade aí, que a Elisa está falando, que eu não vejo como maturidade. É posicionamento. É a fé que você falou aí. Acredita naquilo. Aquilo é a verdade para você. Doa quem doer. Mesmo que te prendam, mesmo como aconteceu com Paulo, que chegou ao ponto de dizer, não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. Seguiu Jesus de tal forma que foi abandonado por todos, foi exilado, foi aprisionado, né? Então sofreu aquela represália toda porque pensou diferente da maioria. E é isso que eu acho que a gente tem medo de assumir, esse distanciamento. As pessoas vão te isolar. Você pensa diferente, não pode, não chama fulano não, que fulano só fala besteira aí, vai falar tudo que a gente não... fala não. E aí começa a te excluir. E nós, pelo ensinamento que a gente tem que se relacionar, né? A gente está acostumado a se agredir para agradar os outros. Então, você é espírita? Não, eu não, de jeito nenhum. Então vem para cá, fica aqui com o grupo, vai lá comer churrasco, vai lá tomar refrigerante, uma cervejinha. Eu sou, tá preso. Tá percebendo? Então,
nós nos permitimos ser ameaçados mesmo tendo conhecimento. Pedro negou Jesus 3 vezes. Por quê? Ele não sabia? Sabia. Ele andou com o mestre. Mas negou por quê? Porque tinha uma visão material, carnal, de se relacionar, ser bem relacionado, as pessoas admirarem ele, solicitarem ele. Eu estou aqui presumindo, tá? Que, de repente, a emoção dele foi essa. Não, peraí, não sou. Por quê? Ia perder aquele conforto, aquela zona de conforto, ia ser excluída dele. E depois ele fala, caramba, a vida não é aqui, a vida é lá do outro lado. Aqui é a escola. Que besteira que eu fiz. Entende? Então, nós não devemos nos olhar como imaturos. Devemos nos olhar como aprendizes assustados ainda pela falta de compreensão dos outros para com a nossa opinião. As pessoas só te respeitam se você pensar igual a elas. Se você pensar diferente, ninguém te respeita. Te exclui do grupo, que você não faz mais parte, deixa de ser amigo de infância. Não é? Então, eu penso que é isso que nos afasta de acreditarmos, de pormos em prática fielmente como Jesus nos ensinou. Tá? Desculpa aí ter me alongado. Não, tranquilo. Falou, é isso aí. Tá? Beleza. Quanto à alma gêmea, eu respeito a tua opinião, mas eu acredito fielmente em alma gêmea. Tá? O Paulo mesmo, um dos motivos dele se encaminhar para Jesus foi a alma gêmea que ele tinha, Abigail, né? O Emmanuel, Livre e assim por diante, mas, né? Não vamos assim, você tem o direito de não aceitar e eu tenho o direito de aceitar, né? Porque é uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre metades eternas. Metades eternas é uma coisa, não existe. Não, a alma, se é a metade, a outra metade completar. Mas a alma gêmea, não vejo nem nada de mais nisso, não arranca pedaço de ninguém, né? São almas muito afins. Agora, depois que o espírito progride, conforme é explicado para a gente, chega a tipo Jesus, não existe mais alma gêmea. Porque a alma gêmea de Jesus, qual é a alma gêmea? A humanidade. Todo mundo é alma gêmea de Jesus, nesse planeta e nos planos ou planetas que ele também é responsável, né? Como ele fala, né? Não tem só esse aprisco, tem outros, né? Quer dizer, dá a entender que tem outros planetas que ele também comanda. Mas tudo bem, né? Não, eu respeito a sua forma de pensar também, tá? Não estou tranquilo. Nem querendo impor a minha. Não, Eu penso, tá? Não, tranquilo. Essa questão da alma gêmea está no livro Consolador, do Emmanuel. Ele faz explica legalzinho. Depois o pessoal da própria FEB, só que interessante, vai contra ele. No final, ele coloca lá uma ressalva lá no final, explicando algumas coisas, né? E ele até pede desculpa, olha, ninguém é obrigado a acreditar. Né? Ele coloca isso lá, mais ou menos assim, né? Mas tá lá. Mas vamos lá. Então tá tranquilo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ninguém? Então vamos ler agora a pergunta e a resposta. Só repete para mim, por favor, onde você disse que tem no Livro dos Espíritos sobre a alma gêmea? Metades eternas. Espera aí, rapaz. Já estudamos essa pergunta. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, o Antônio. Tá, metades eternas que está falando. Tá aqui, página 206. Já te dou já o número da pergunta, tá? Abri em cima. 206. Relação de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metades eternas. Pergunta. Caramba. Sim. Bom, começa na pergunta. É um assunto, né? Começa na 291 e vai até a 303. Vai falar sobre 2 espíritos simpáticos, vai falar sobre... Cadê? Aqui, 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade
de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. Aí ele responde, os espíritos, aí Kardec pergunta, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam outros, ambos completos, né? Aí é a metade eterna. Não, isso aqui é a metade eterna, né? Que se deve entender a palavra metade. Uma coisa. Por que essa história começou? Na Revista Espírita de 1858, um espírito apareceu para dar uma mensagem lá na Sociedade Parisiense de Estudos e falou sobre isso, que a minha alma gêmea, não, a minha metade eterna, que ele fala, tá, ainda vai reencarnar. E eu estou separado dela há 100 e tantos anos e não sei quando a encontrarei de novo. Quer dizer, tinha que melhorar para se encontrar com ela. Tá? Aí Kardec faz essa pergunta a São Luís, e essa pergunta veio parar no Livro dos Espíritos. O assunto começa na 291 e acaba na 303. Mas a pergunta mesmo sobre a palavra metade, que é a metade eterna, está na 299, que não tem nada a ver com alma gêmea. Alma gêmea é uma coisa. Mas há essa confusão. Muita gente confunde metade eterna com alma gêmea. Não. O espírito, né? Emmanuel nos fala lá o seguinte, que quando é criado, são criados a dois. Tá? E esses espíritos vão se ajudando mutuamente porque foram criados praticamente juntos. Há uma ligação muito forte entre eles. Tá? Vão crescendo, um amparando o outro. E nos livros, no Mundo Maior mesmo, nós vamos ter um caso desse, tá? De alma gêmea. Do bonitão que apareceu, que a menina queria suicidar e esqueceu do suicídio. Aí voltou à vida normal. E vai. Mas quando chega num patamar, é o que o Emmanuel coloca, isso começa o que acontece? Eu começo a amar todo mundo. Assim como o outro espírito também, né, que me acompanha há milênios, séculos, né, sei lá, começa também o amor se torna incondicional e expande, né? Ninguém mais se prende em ninguém. Os espíritos superiores amam uns aos outros, mal se veem, já estão se amando, porque já evoluíram para isso. Então é uma passagem que o Emmanuel coloca que dá a necessidade que nós temos de um amparar o outro. E ele nos livros, alguns livros, nos mostra, no Mundo Maior vai nos mostrar a Lívia e o próprio Emmanuel, né, que é o senador também, por 2000 anos. É o Paulo, o Saulo. Quem provocou a inteligência do Saulo foi o Estevão e a irmã dele. Só que há uma trama lá que os dois não estão um longe do outro. Tal. Apesar de estarem perto, estavam longe. Um achava que o outro já tinha morrido, desaparecido. Só lendo o livro Paulo e Estevão você vai entender. E a Abigail foi a grande paixão de Saulo. A grande paixão. Tanto que depois que ela desencarna, ele fica com raiva. Olha só o motivo que levou ele a Damasco. Ele fica com raiva do tal Ananias, que tinha transformado a Abigail em cristã. E ele vai a Damasco atrás do Ananias para, né, prendê-lo ou matá-lo. E no meio do caminho, ele vai pensando no que Estevão, que era o irmão de Abigail, Gesiel, tinha lhe falado. Ou seja, Saulo foi tocado pelo coração, Abigail, e pela inteligência, Estevão, para chegar a Jesus. Aquele negócio dele cair do cavalo, Jesus aparecer e se converter na hora, não. Ele, pela inteligência, pela razão e pelo coração, tá, durante a caminhada para Damasco, no sol quente, ele se trabalha com todos os elementos que foi dado a ele e se transforma no famoso Paulo que nós conhecemos. E depois, quando ele fala numa das cartas dele, tive um sonho, não sei se eu estava nesse corpo ou em outro, e foram me faladas palavras, não sei o quê, é justamente quando ele estava muito desesperado, ele foi expulso da casa do pai, um monte de coisa, depois que se converteu, né? E aparece justamente Estevão e Abigail para ele. E a Abigail que conversa com ele naquela conversa e dá-lhe uma força. E dá-lhe, né, até uma lição maravilhosa, que eu não esqueço até hoje, que é que ela fala as quatro coisas que ele devia fazer para continuar com aquela força que ele tinha, né? Eu me lembro por causa das iniciais, eu até gravei, ATEP. Ama, trabalha, espera e perdoa. ATEP. Ama, trabalha, espera e perdoa. É o conselho que ela dá a ele para seguir na luta.
Ele também estava vacilando um pouco, logo no início da caminhada dele. O livro Paulo Estevam que vem falando esses detalhezinhos todinho, tá? Mas muito bem. Afrânio, no livro Consolador, tá? Consolador. 320 e pouca pergunta. 323. A partir da 323, tá? A 326 é assim: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? A resposta, rapidinho, vou ler um pedacinho da resposta. No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem gloriosa, para a gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação das almas que os sustentam como a provação mais rígida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente. E aí tem a pergunta depois aqui, ó. Existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Aí a resposta: somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrada: e Deus considerou que o homem não devia ficar só. E por aí vai. Tem isso aí tem uma explicação. E lá no final tem outra ainda, né? Que o pessoal acha que que o Chico estava obsediado, que não era o Emmanuel. Dá um monte de história isso aí. Que o Chico passou cada uma braba ali naquela febre que não é mole, né? Mas o Chico também era um cara que, né, não esquentava a cabeça. Qual é a Tem um página monte de história de aí, Consolador? A Consolador. pergunta é 323, porque às vezes a página varia um pouquinho por causa da edição. A pergunta é 323. Isso. Adiante, então, tem mais. Tem muita coisa. Bom, né, aí nós já estudamos isso aí há um ano atrás, talvez, um ano e meio atrás, eu nem sei, porque o nosso estudo é tão tranquilo, graças a Deus, né, que às vezes a pergunta 299, nós estamos ainda na 379, quer dizer, 80 perguntas, deve ter sido 80 semanas atrás, né, Elisa? Ou quase isso. Por aí. Por aí. Mas é isso aí, Zé. A tua opinião a gente respeita, mas depois tu dá uma olhadinha nisso, que não custa nada dar uma lida. De repente você, né? Porque nós vamos ver essa questão aí que o Emmanuel fala, porque é o seguinte: toda vez que uma alma, um espírito está bambando, está vacilando muito, o que acontece? De algum lugar, quando não estão juntos, é chamado um outro espírito para ajudar. E às vezes nem se conhece. No livro Muito Maior, vou falar rapidinho aqui, a menina ajudava a irmã tinha 2 filhos, e no planejamento reencarnatório dela não tinha a palavra casamento, nem namorado, nada disso. Né? Ela vivia sozinha mesmo. E ela, de repente, se apaixonou por um cara, paga uma faculdade de medicina para o cara, trabalha e paga a faculdade de medicina para o cara. E quando o cara se forma, encontra lá uma médicazinha mais bonita que ela e famoso pé, né? E ela fica desesperada, quer suicidar. Aí ela desdobrada do corpo, vem a mãe, vem todo mundo falando para ela, não faz isso. Ela, não quero mais, a vida perdeu o sentido. E de repente entra um bonitão lá no local onde eles estavam, né? Não fala o nome nem nada, só fala que o cara era bonitão, né, Elisa? Tipo assim, aquele Antônio Bandeiras, né? Diz que quando ela viu o cara, o espírito que entrou, ela já ficou assim, perdida. As vibrações dele se casaram com a dela na hora. E ele fala, ela fica assim, ele fala algumas coisas, ele fala, que é isso? Bom, a luta começou e você... Né? E começa a falar, e ela tal. O que acontece? Aquilo reforçou tanto ela, que ela acordou com outra disposição, esqueceu de suicídio, e viu as crianças da irmã brincando e falou, peraí, acho que eu tenho que fazer o seguinte, acho que eu tenho que cuidar dessas crianças aí. Era justamente o projeto reencarnatório dela, cuidar dos sobrinhos, que aqueles sobrinhos, né, tinham lá os problemas dele. Né? Quer dizer, é chamado
em alguns casos, pelo que a gente vê, o que o Emmanuel falou, e vê esse exemplo no livro, né, essa alma gêmea. No livro Os Mensageiros, o cara estava casado com a alma gêmea dele, o Alfredo Ismalha, assim, acho que é Ismalha. Tá? E ele faz uma sujeirada com ela, tremendo por causa de uma fofoca. E ela desencarna. E quando ele vai se encontrar com ela no plano espiritual, logicamente, ela está lá em cima e ele está embaixo. Aí alguém fala para ele, bicho, o fofoqueiro também tinha desencarnado, ele tinha o maior ódio do cara. Alguém fala para ele, meu amigo, você quer se encontrar com a tua esposa? Quer dizer, era esposa enquanto encarnada, né? Quer se encontrar com a Ismalha? É fácil. Vai ajudar o fofoqueiro que está lá no abismo, lá nas trevas lá. Traz ele para cá, onde ele estava, no posto de assistência, e ajuda ele. Quer dizer, o amor dele por ela era tão grande que ele foi lá e... Até o capítulo se chamou O Caluniador, livro dos Mensageiros. Quer dizer, outro caso de alma gêmea. A Ismalha vem ajudá-lo, só que ela é um espírito já, né, não é sublimado, mas bem mais elevado que ele, né? Mas ele estava lá na luta, querendo se melhorar para chegar a ela também. E a gente vai ver nos livros espíritos alguns exemplos que são colocados, né? Mas, tudo bem. Vamos voltar para o Afrânio, vai lá. quando você fez aquele comentário com a Gordinha sobre o Emmanuel, diz que não se deve formar paralelo com Jesus, é a pergunta 327 do Consolador. Não julgamos acertado trazer a figura do Cristo para condicioná-la aos meios humanos num paralelismo injustificável, porquanto em Jesus temos de observar a finalidade sagrada dos gloriosos destinos do Espírito. Exatamente. Ele... Alô? Roberto? Fala, estou ouvindo. Falhou no final. Ele está te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Não, no final ele não fala. Poderíamos considerar a humanidade como a alma gêmea de Jesus, mais ou menos ele fala isso no final, não fala? Isso é na 326. O amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição, porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Exatamente. Pela humanidade toda. Então, esse livro é muito bom, né? O Consolador. E traz esse assunto bem a fundo. Bom, vamos lá agora, voltar ao livro do Espírito para terminar essa pergunta que nós começamos. Vamos lá. 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Na pergunta que vem um assunto muito legal, só que não vai dar tempo de ler ela hoje. Que a pergunta que vem é casada com essa. Bom, mas vamos lá. Nós sabemos o seguinte, que nós, quando nascemos, nós temos fases. Tá? A fase infantil, do 0 ao 7. Quer dizer, isso não é taxado, dia certo, hora certa. Tá? Não, mais ou menos isso, do 0 aos 7 anos. Isso é uma infância normal. É uma infância em que nós estamos realmente nos ligando ao corpo. Tanto que o sangue que nós usamos até os 7 anos ainda é o sangue materno. Nosso corpo só começa a produzir nosso sangue a partir dos 7 anos, mais ou menos. Tá? É uma fase. Essa é a nossa primeira fase. É a fase do porquê. Nós estamos atentos a tudo. Tudo que o pai fala, a mãe fala, a gente quer copiar, quer ouvir. Né? É uma fase muito interessante. É uma fase onde nós devemos colocar, assim, não com profundidade, mas com sabedoria e leveza, né? O certo e o errado. E essa criança tem muita facilidade em aprender. Dos 7 ao 14 já é uma segunda fase. Tá? É uma fase que já estamos reencarnados, começa
a acomodação, os órgãos estão se desenvolvendo e, logicamente, o cérebro também. Tá? Nós já começamos uma segunda fase também de curiosidade, mas mais participativa, digamos assim. Antes a gente perguntava, agora a gente até já faz algo. Né? Tipo, antes, sei lá, assim, chega uma visita em casa, antes só quem é, o que é, tal. Agora não, já atende, já abre a porta, já conversa com a visita. Já está mais a língua enrolou aqui. Participativo do dia a dia. Aí chega a terceira fase, que é a fase que eu adoro, né? 14 aos 21, a famosa aborrecência. Aí pode tocar a campainha, chegar a visita, ele não está nem aí. Quem gosta é Elisa, aborrecência. Então, nisso tudo, é o seguinte, nossos órgãos estão crescendo, entre aspas, conosco. E na aborrecência, o que acontece? Aquelas nossas tendências que estavam lá dormindo, acordam. Tá? Aí sementinho começa a desabrochar. É o espírito, o homem velho, querendo participar da vida do homem novo. E o que nós ensinamos do 0 aos 14 começa a bater de frente. Começa a bater de frente. Por isso que é a aborrecência. O espírito, tá? Sabe que o certo agora é isso, mas ainda quer viver o passado, a vida anterior ou anteriores. Tá? Então, tudo passa a ser um desprazer. Né? Passa a ser Nós conhecemos os adolescentes, que nós também já fomos. Né? Há uma dificuldade. Queremos ter razão em tudo, não é isso? Já tivemos isso na nossa adolescência. E há essa adaptação. Os órgãos estão crescendo junto conosco. Quando chega aos 21, 22 de idade madura, os órgãos já estão formados. Aí, realmente, nós também já temos formado a nossa personalidade, tá? Já temos formado. Aí passa a viver o afrânio. Até os 21 foi meio afrânio, meio sei lá o quê, né? O Aflânios Burros, lá de Roma, tá? Aflânios Burros, um cara lá em Roma que era o chefe dos pretorianos. Mas quando o Tigelino chegou, né, falou, Nero, me dá permissão, eu quero esse cargo. Nero vai lá e resolve. Matou Aflânios Burros e assume Tigelino, né, que foi um grande prefeito dos pretorianos. Gente boa pra caramba, todo dia matava meia dúzia. O Aflânios Burros era gente boa, não matava ninguém. Então, então é isso aí. Tá? Os órgãos vão acompanhando. E depois de adulto é que nós vamos ver quem é, se realmente é um adulto mais adiantado, né? Mas desde criança já há uma demonstração disso, que a Lourdinha falou sobre aquela questão que tem crianças que são bem maduras, são espíritos mais velhos, digamos assim. Não posso falar em idade, mais velhos que eu falo espiritualmente, mais preparados. Tá? É que nós vamos ver. Então, o espírito de uma criança pode ser muito evoluído, como pode não ser igual ao meu. Né? E é isso aí. A pergunta foi bem mastigada e tal. Alguém quer comentar mais alguma coisa dentro da pergunta? Ninguém? Ninguém? Cláudia? Marli? Marli está caladona. Marli fica só de trás da moita. Lourdinha, Zé Antônio? Elisa? Não. Nada adequado. Eu já falei demais. Então, gente, eu vou parar a gravação, tá?